Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o Grande Saiyaman Trader. Lembrando que esse é mais um episódio, tá, da nossa série 30 dias operando no mercado financeiro de opções binárias. O registro real de um trader iniciante com banca pequena, vivendo na pele a rotina verdadeira e sem filtros de quem está começando agora e pretende lucrar muito e de forma consistente nesse mercado. E vale lembrar aos senhores que no final de todo o vídeo a gente tem aquele momento cara a cara, onde eu falo com você, sem máscara, sem roteiro e sem filtros. É o momento da verdade nua e crua, onde eu trago tudo que você precisa para ser lucrativo, destravar a sua mente e sair de uma vez da Matrix. Mas antes disso, vocês vão acompanhar agora o registro real do meu dia de operações, o que deu certo, o que deu errado e o que o mercado me ensinou hoje. Então, senhores, fica comigo até o final, porque depois do registro vem o nosso momento mais importante, o Trade Pill, a dose de consistência que vai mudar a forma como você enxerga o mercado. Então, senhores, sem mais enrolações, bora que bora pro vídeo. Bom, senhores, aqui estamos novamente mais um dia de operações, né? Hoje é dia 27/10, né? Segunda-feira, é a última semana do nosso mês, né? E, bom, pessoal, estamos na sessão da manhã, né? A nossa primeira sessão do dia é essa. Reparem que eu peguei aí 4 taxas, né? Sendo ela 2 taxas no mesmo ativo, que foi isso aí. Buscou o pavio anterior, peguei mais uma taxinha de call, beleza? A princípio estava respeitando, né, todas as taxas, porém no final, né, nos últimos minutos que eu digo é complicado, porque sempre que acontece isso é mais doloroso, porque ele começa pagando e depois reverte. Mas tudo certo, tudo dentro do nosso trading plan, né? Então, em taxas, a gente pegou 4 taxas e apenas uma delas foi vitoriosa, né? Então, pegamos um placar negativo na sessão da manhã, né? 1-3, beleza? Então, infelizmente, senhores, esse foi o resultado da manhã, né? 3 red e 1 green apenas em taxas, né? Agora estamos aí no nosso calendário, o Equity Flow, beleza? E vamos estar registrando as operações da sessão da manhã, né? E é isso, né? Não tem muito o que falar. Pegamos aí 1-3, né? Esse foi o placar oficial. E não tem muito o que falar não, tá, senhores? Porém, eu quero abordar o tema do vídeo de hoje. Ele vai ser bem importante porque vai falar justamente sobre isso, como lidar com um placar negativo logo no começo da semana, né? Sem falar que a gente pegou também, semana passada, fechamos no negativo, beleza? Então tudo isso influencia bastante. E menos 98 foi o valor que ficamos só na sessão da manhã. Então já começamos com o pé esquerdo, né? Começamos bem infelizes aí, né? E como eu estava falando que semana passada a gente fechou no negativo, a gente pegou uma semana aí sem fazer saque e já começamos essa tomando um loss logo de cara, beleza? Esse vai ser o assunto que eu vou abordar no final do vídeo, tá? Então fiquem até o final para vocês poderem saber como lidar com esse tipo de situação, como que deve ser o seu psicológico para estar enfrentando essa circunstância que acontece sim, tá? E é mais comum do que você imagina. Então a gente vai abordar esse assunto mais a fundo no final do vídeo, tá certo, senhores? E bom, estamos aí terminando a nossa segunda sessão, a sessão da tarde, né? Peguei 2 taxinhas nesse ativo aí e acreditei que iria subir. E olha isso, pessoal. Subiu, foi subindo, subindo no finalzinho, porém por muito pouco não pagou as 2 taxas. Eu nem acreditei nisso, tá? Depois eu fui olhar o gráfico, né? A diferença de pontos foi extremamente pequena, tá, senhores? Uma unha, o tamanho de uma unha foi essa diferença, né? Eu fiquei de cara, poderia ter pagado as 2, mas tudo bem, né? Acontece, faz parte. E quando é um loss desse jeito, que pô, por muito pouco, como vocês podem ver aí, ó, 2 pontos de diferença, né? A gente fica sempre se lamentando, pô, poderia ter pago e não sei o que, mas tudo faz parte
do nosso trading plan, estamos seguindo o nosso gerenciamento à risca, então eu não tenho com o que me preocupar. Sem falar que esse tipo de coisa é totalmente comum no trade, você tem que estar preparado para esse tipo de ocasião, né? Então já se preparem aí que é esse tema que a gente vai abordar agora, beleza? Chegamos ao final do vídeo, fechamos o dia com R$95 negativos, senhores. Bom, senhores, segunda-feira, né, o gráfico foi aberto e o primeiro trade já fechou no vermelho. E aí, o que acontece, né? A mente começa a gritar, não é possível, semana passada já foi ruim e agora isso de novo, né? Esse foi exatamente o pensamento que eu tive logo que eu fiz a primeira sessão. Então hoje a gente vai falar sobre como se comportar quando a semana já começa no red. E principalmente como não deixar o primeiro tropeço destruir o resto da corrida, beleza, senhores? Senhores, vocês precisam entender que começar a semana no vermelho é como você tomar um gol com 5 minutos de jogo, né? Você sente o baque, o sangue ferve e a vontade é de atacar com tudo para empatar logo. Mas é aí que a maioria se perde, porque o time que ele entra em desespero para recuperar rápido é o que abre espaço e toma o segundo gol. E aí pode virar uma bola de neve, né? E no trading é exatamente a mesma coisa, é igual. O trader emocional, ele tenta recuperar logo. O trader maduro segura o meio de campo, reorganiza o time, respira e volta para o jogo. E senhores, eu vou ser sinceros com você, tá? Hoje eu senti exatamente isso. A semana passada já tinha sido difícil, né? Meio complicado, eu fechei no vermelho e eu queria que essa semana começasse diferente. Então eu já criei uma pré-expectativa sobre o dia de hoje, né? Mas o primeiro trade do dia foi loss. E veio aquela ânsia de fazer dinheiro. Porque como eu já tinha fechado uma semana anterior no vermelho, a minha cabeça já fica que nessa semana tem que ser, espetacular. E não é assim. Esse foi só o primeiro dia, né? Então aquela raiva, aquela ânsia de fazer dinheiro, aquela raiva que tenta te empurrar pro overtrade, né? Pro dia de fúria. Foi aí que eu percebi que não era o trader querendo operar, era o ego querendo reagir. E se eu deixasse ele pilotar, era questão de tempo para eu perder o controle da semana inteira, né? E quem sabe até do mês, porque é nesses momentos que a maioria dos traders tem o dia de fúria, né? Então, eu já comecei a raiz do sentimento que leva ao overtrade, ao dia de fúria. A raiz começou a aparecer, né? Eu comecei a sentir esse tipo de pensamento. Esse tipo de sentimento começou a florescer e eu já me liguei na hora. Falei, opa, peraí, parceiro. Então, senhores, eu percebi que basicamente você começar a semana no vermelho é que nem você largar uma maratona tropeçando no primeiro passo, né? Você sente a dor, se levanta, olha para o lado e já pensa, pronto, perdi a corrida. Vários traders, vários corredores, né, estão na sua frente, você tá lá em último, tropeçou, até você se levantar e falar, puta merda, já perdi. Mas a verdade é que a prova ainda nem começou para valer, senhores. O que define o vencedor não é o começo perfeito, é quem mantém o ritmo mesmo depois de cair. E é isso que o trader maduro faz. Ele não tenta correr mais rápido para compensar. Ele volta para o ritmo dele, porque ele sabe que a consistência é a sua resistência durante essa corrida, beleza? Então, senhores, agora eu vou te passar o macete para quando acontecer esse tipo de situação com você, você saber como lidar e como reagir, né? Então, o que fazer quando a semana já começa no red? Primeiro, respira, tá? Respira, fecha o gráfico, sai da tela, beleza? Segundo, você vai entender o contexto. Um dia não define a tua semana. Isso é muito importante. Então pega um caderninho e escreve: um dia não define a sua semana, beleza? Terceiro, você vai corrigir o comportamento e não o resultado, beleza? Se o loss foi técnico, faz parte, tudo dentro do trading plan, segue o jogo. Agora, se o loss foi emocional, você tem que ajustar a sua cabeça e não a sua mão.
Porque é nesses momentos que você pode querer aumentar o lote e acabar perdendo e devolvendo mais lucro para o mercado, beleza? O trader profissional, ele não busca recuperar rápido, ele busca não se perder no processo, beleza, senhores? E senhores, começar no vermelho é como acordar num dia chuvoso. O iniciante, ele olha para a chuva e ele já desanima. Ele acha que o resto da semana vai ser toda cinza, que o dia dele já foi arruinado, que ele não vai poder sair na rua, etc, etc. Mas o trader maduro, ele sabe que a chuva de hoje não apaga o sol de amanhã. Exatamente. Essa chuva, ela só mostra que nem todo dia é dia de lucrar, que nem todo dia é dia de operar. E tudo bem com isso, beleza, senhores? Entenda, senhores, que uma hora ou outra essa chuva vai passar. A tempestade ela tem começo, meio e fim, né? E no dia de amanhã o sol vai nascer novamente. E você tem mais um dia, mais uma possibilidade de lucrar, tá? Pense sempre assim. Tomou um dia de head, cara, amanhã é um novo dia, é uma nova chance, uma nova oportunidade de você fazer muito dinheiro. E entenda que dias ruins, dias de chuva, tempestades vão acontecer durante o seu mês, tá? Então, dias de chuva são totalmente normais, né? Então, para finalizar, senhores, o head de segunda não é o fim, é só o primeiro teste da semana. Ele não veio para te quebrar, veio para te perguntar. Perguntar o quê? Você ainda está no controle? Porque o trader imaturo, ele vai reagir. O trader maduro, ele vai aceitar, respirar e continuar correndo. Porque o mercado não te julga pelo primeiro passo, mas por como você termina a corrida. Então lembre-se sempre, consistência não é começar bem, consistência é continuar bem, mesmo depois de começar mal. Esse é o grande pulo do gato, beleza? Então sempre que tiverem uma semana que começou ruim, lembrem-se desse vídeo, volte aqui, lembre do passo a passo que eu falei, né? De você primeiramente, respirar, fechar o gráfico. Segundo, entender o contexto, né? Entender que um dia ruim não define a sua semana. É importante que sempre que acontece isso, você pega o seu caderno e escreva bem grande. Um dia ruim não define a minha semana. Tá? Isso é programação neurolinguística, tá? Isso vai estar te ajudando a fortalecer e se preparar para cenários como esse, beleza? Enfim, senhores, esse foi mais um vídeo. Um grande abraço do Grande Saiyaman. Lembre-se sempre de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. Eu fico por aqui. Um grande abraço do Grande Saiyaman.